Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais um dia do nosso propósito? Hoje é o nosso capítulo 19 e o tema de hoje é Cultivando a Comunidade. Diz assim Tiago 3,18: Vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e sólida, que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados se tão somente se esforçarem para se relacionar bem uns com os outros, tratando uns aos outros com dignidade e honra. E em Atos 2,42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comum, à refeição comunitária e às orações. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que temos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço nosso para gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos. Por isso, carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo. Escrevo essas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado da comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudos ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns erros. A vida em comunidade, ela exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita. Dita em amor, né? É claro. Mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmo e a outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que o ame suficientemente para dizer a verdade, mesmo quando essa verdade possa machucar. Então, continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunidade é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês, que são espirituais, deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. O Senhor Panos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Chega de mentiras, chega de fingimento. Fale a verdade ao seu próximo. Afinal, no corpo de Cristo, estamos todos ligados uns aos outros. Quando você mente para os outros, você acaba mentindo para você mesmo. A verdadeira comunhão, seja no casamento, na amizade, na igreja ou em qualquer uma outra situação,
depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento, até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos. Jamais ficarão realmente íntimos. Quando tratamos o conflito da maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como fossem sua mãe, e com as jovens como se fossem suas irmãs. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou: vocês não podem simplesmente virar para o outro lado e esperar que o assunto se resolva sozinho. Exponham a situação e lidem com ela. É melhor a desolação e o constrangimento que a condenação. Vocês deixam isso passar como se fosse algo insignificante, mas isso é tudo menos insignificante. Vocês não deveriam agir como se tudo estivesse tranquilo, enquanto um dos seus companheiros cristãos se mostra promíscuo, desonesto, irreverente para com Deus ou indelicado com os amigos, ou se entrega à bebida ou se deixa guiar pela ganância. Vocês não podem simplesmente tolerar isso, agindo como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável pelos atos dos que são de fora, mas não temos nós responsabilidades pelos que pertencem à nossa comunidade de fé? A vida em comunidade, ela exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade ergue pontes. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. Por isso a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar as outras pessoas. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portarmos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto a admoestações e pondo os outros em evidência. Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegre-se na companhia das pessoas comuns e não pensem que já sabem tudo. Aos cristãos de Filipos ele aconselha: humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros.
Os humildes estão interessados apenas em servir os outros, não pensam em si. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Paulo diz a Tito: o povo de Deus deve ser generoso e cortês. Em toda a igreja e em cada grupo há pelo menos uma pessoa difícil, normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família genuína, a aceitação não se baseia em quanto se é esperto, bonito ou talentoso, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamentos irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é saber de onde as pessoas estão vindo. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Ao invés de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. A vida em comunidade, ela também exige sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilharão suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada como um pedido de oração a favor de alguém. Deus diz: aos maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca, ela sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre os cristãos. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. A vida em comunidade, ela também exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência e não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas.
Não passamos tempo suficiente juntos e o tempo que passamos é quase sempre gastos para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade, ela não é formada de acordo com nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade. Se você quiser cultivar uma comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando você não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Regularmente, eles adoravam juntos no templo todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam de suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que faça um pacto entre todos, no qual estejam incluídas as 9 características da comunhão bíblica. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade. Incentivaremos uns aos outros, reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros, compaixão. Perdoaremos uns aos outros, misericórdia. Falaremos a verdade com amor, sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, humildade. Respeitaremos nossas diferenças, cortesia. Não comentaremos o que foi dito em confiança, sigilo. E faremos do grupo uma prioridade, constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo por que a comunhão é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. O tema de reflexão de hoje é: comunidade exige comprometimento. Um versículo para memorizar, 1 João 3,16. Nós compreendemos o que é amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros. E a pergunta de hoje é: como eu poderia ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Quero te agradecer por ter ficado aqui assistindo o vídeo e te dizer que amanhã tem mais. E o capítulo 20 é Restaurando a Comunhão. Muito obrigada e que Deus te abençoe. Abençoe você e a sua família.